Hoje com o jornalista e professor da USP, Eugênio Gucci, ex-presidente da Radiobras, atual colunista do Estadão, autor, entre outros trabalhos, de O Estado de Narciso e A Forma Bruta dos Protestos, ambos livros editados pela Companhia das Letras. Boa noite, Eugênio. Boa noite, Fernando. Qual é a grande diferença entre trabalhar para uma empresa privada, que tem um proprietário, e trabalhar para uma empresa pública, atuando em ambas como jornalista? Qual é o grande diferencial? Se há um diferencial. Essa é uma pergunta complicadíssima, porque na Radiobras eu era um jornalista, mas eu não me via exercendo a função de jornalista. Eu era o presidente da empresa, eu era um executivo. Portanto, eu não desempenhava funções de editor ou de jornalista nas redações. Nós tínhamos um planejamento muito complexo, elaborado na ENAP, que é a Escola de Administração Pública, Escola Nacional de Administração Pública, e tínhamos planos específicos, missões para cada um dos programas, para cada uma das emissoras, e tínhamos aí equipes e jornalistas e editores incumbidos de desempenhar as funções jornalísticas. Eu não apenas não entrava nas funções, eu não fazia edição, não fazia a pauta, não ditava a pauta, como impedia que pessoas de fora dessas funções, inclusive do governo, tentassem interferir nessas pautas. E, em parte, eu fui bem sucedido. Na condição de executivo ou de presidente da empresa, eu aprendi muito, eu repito, foi um período muito bom da minha vida. Eu gostava, tinha prazer com aquele trabalho, me realizava, sentia que eu estava empenhando ali o conhecimento que eu tinha acumulado ao longo da vida. O que você espera de um jornalista nessas duas posições? Quando você dá aula e alguém te pergunta, olha, um jornalista é jornalista em todo canto, ou ele tem que ter alguns cuidados quando ele está numa empresa pública que eventualmente sejam diferentes, não estou dizendo melhores ou piores, mas diferentes de quando ele atua numa empresa privada. A atuação do jornalista, enquanto tal, do ponto de vista dos princípios que ele tem que observar, das diretrizes, da conduta, ela difere, ela tem alguma mudança entre uma coisa e outra? Ela tem mudança entre redações comerciais, entre umas e outras, e no governo também. Isso é muito confuso no Brasil e eu te explico rapidamente por quê. Se nós estamos, por exemplo, na Europa, numa empresa como a BBC, que é uma empresa pública, o jornalista lá desempenha uma função jornalística com a independência assegurada por todos os estatutos e pela Constituição daquela organização e também por um hábito que vem desde a primeira metade do século XX. É uma cultura estabelecida... Quase 100 anos. Quase 100 anos, uma cultura estabelecida de independência jornalística, independência editorial. No Brasil, nós não temos esse tipo de coisa. Indo de novo para o exterior, se você pega um exemplo como o New York Times, ou a revista The Economist, ou a redação da BBC, as redações da BBC, a experiência jornalística tem muito em comum. Muito em comum. Muito em comum. Claro que há marcas distintas, mas a profissão de jornalista, nesses casos, ela transcorre numa organização ou noutra, seja ela pública ou privada, nesse padrão que eu estou falando, BBC, The Economist ou New York Times, ela transcorre mais ou menos segundo o mesmo diapasão. No Brasil, nós não temos uma empresa pública de comunicação realmente independente. Então, elas são muito dependentes, porque não são independentes, elas são dependentes do humor dos mandatários, do humor dos que ocupam cargos no executivo. Se eles são mais cultos, se eles são mais preparados, mais civilizados, no melhor sentido da palavra, nós temos um ambiente mais propício a um conteúdo mais inteligente, mais crítico. Se não são, eles atropelam, como um tanque de guerra, qualquer
princípio que norteia a profissão de jornalista. De outro lado, na iniciativa privada, nós também não temos redações independentes. São pouquíssimas as redações que nós podemos dizer, no mercado brasileiro, que são tecnicamente independentes. Tecnicamente independentes. São pouquíssimas. O que é tecnicamente independente? São empresas que geram recursos suficientes para financiar uma operação jornalística autônoma. E empresas dirigidas por pessoas que têm clareza de que, produzindo conteúdo responsável, sério, atraente, interessante, ele gera mais recursos, gera mais lucro para o seu negócio e as coisas vão bem. Nós temos poucas empresas jornalísticas no Brasil que, por exemplo, não dependem de uma fatia considerável na receita publicitária de verba pública, do governo como anunciante. Então, são o quê? 5, 6 redações. Eu estou falando de Folha de São Paulo, estou falando de o Estado de São Paulo, o Globo, as redações de grandes emissoras, jornais regionais importantes, como o Zero Hora, no Rio Grande do Sul, mas são poucos. A imensa maioria das redações brasileiras dependem, para começar, do Estado anunciante. O Estado é um dos maiores anunciantes no Brasil. Então, se o prefeito achou ruim e contar alguma coisa para o governador, já tem uma quebra de receita naquele mês, naquela pequena emissora de rádio, naquele pequeno jornal, e o sujeito não consegue pagar o salário no fim do mês. Eu acho completamente natural que o dono de um veículo de comunicação tenha as suas ideias. E por isso que ele as expressa, em geral, em editoriais. Ele diz lá o que ele pensa a respeito de um determinado fato, uma determinada proposta, uma determinada ação governamental ou de uma empresa. Enfim, ele tem um espaço garantido para expressar a opinião do jornal, portanto, dos proprietários do jornal ou do comando do jornal. Mas o quanto você acha que essa opinião no Brasil, de alguma maneira, acaba se refletindo nas reportagens? Ou seja, até que ponto não existe ainda, mesmo em empresas que tenham um amadurecimento econômico maior, ainda não há um amadurecimento político que consiga respeitar essa separação com clareza. Nós pensamos assim, mas os fatos são esses. E os fatos foram apurados com toda a imparcialidade, foi respeitado o direito do leitor a conhecê-los em toda a sua integridade. O que você está dizendo é possível esperar e é possível querer, e como cidadão é possível até exigir. Eu faria algumas notas. A opinião que sai no editorial de um jornal não é necessariamente a opinião do dono. Isso é difícil explicar. A opinião que sai no editorial do jornal, vamos pensar o Estadão, por exemplo. É a opinião vinda de uma tradição aí de mais de 150 anos, é o quê? O Estadão é da segunda metade do século XIX. São algumas décadas, está certo? Mais de um até hoje. século. Quem é o dono do Estadão? O dono do Estadão é uma família. São muitas pessoas. Sim. A editoria encarregada pela elaboração dos editoriais É um coletivo. é um grupo com uma coordenação, eles não consultam o dono. Quem é o dono da Economist? As pessoas não sabem, são empresas o dono da Economist, mas a Economist tem um sistema de governança que dá para o editor-in-chief ou para a autoridade máxima editorial dentro da revista, uma revista em que todos os artigos são opinativos. Todos os artigos são opinativos. Dá uma autonomia para essa pessoa, mas essa autonomia não é o que dá na veneta do cidadão. Também é outra tradição secular de defesa de um modelo de liberalismo, um liberalismo que é muito radical na defesa de liberalismo nos costumes também. Sim. Nos costumes. No que se trata de legalização de drogas, Isso aborto, casamento gay. E o editor decide eu diria no Economist, com total autonomia, mas ele tem regramentos que vêm da tradição e da cultura daquela publicação. Isso é muito importante entender, que não é o dono que chega lá e vai falando o que vai fazer. Mas isso vale
por uma empresa familiar, por exemplo, como a Rede Globo, tem 3 donos. É diferente, é diferente. E aí, como funciona? A tradição da Globo, enquanto Roberto Marinho era o comandante, há registros publicados, sabidos. Eu não estou aqui dizendo de nada que não seja público. Havia uma interferência direta do dono, Roberto Marinho, nas coberturas. Eu gosto de lembrar uma declaração de Roberto Marinho, que eu considero um dos homens de comunicação mais talentosos do século XX, talvez o mais brilhante do Brasil no século XX. Não vai aqui nenhuma restrição pessoal contra ele, mas ele interferia e ele comandava de forma assertiva o que ia ser publicado ou não. E há uma entrevista dele publicada no Jornal da Tarde em que ele diz, com todas as letras, sim, nós promovemos a eleição do Collor e tínhamos razões para esperar que ele fosse melhor do que foi, etc. Em final dos anos 20, começo dos anos 30, Roberto Marinho tem mais ou menos uns 25 anos. O pai já tinha morrido, mas ele ainda não era a autoridade máxima no jornal, estava se preparando para isso, mas ele é decisivo em engajar o jornal no apoio à Revolução de 30. E ele apoia a Revolução de 30. Isso é importante lembrar também, porque o Roberto Marinho é um homem que vem de uma tradição que atravessa todo o século XX, em que não existia simplesmente isso. Uma ideia de imprensa independente, profissional, objetiva. Isso foi sendo construído ao longo das décadas. Ao longo do século Qual é XX. o marco? Você consegue... Mas só uma coisa, para a gente não ficar assim. Então, quando a gente fala que o Roberto Marinho conduzia com rédea curta o jornalismo conduzia, nós estamos falando também de uma tradição que tinha esses elementos personalistas do proprietário. A imprensa era um veículo político, partidário, para fazer política partidária. A imprensa nasce assim. E no Brasil, a profissionalização começa talvez com o jornal O Estado de São Paulo. O jornal O Estado de São Paulo é um jornal que nasce republicano, mas vai migrando aos poucos. Inclusive o Júlio Mesquita era um militante republicano, ele é eleito deputado, mas ele vai se afastando da política e se dedicando cada vez mais ao jornal, tornando o jornal um ambiente que havia pessoas monarquistas e pessoas republicanas e de simpatia comunista, como aconteceu com Euclides da Cunha, escrevia lá, e vai descobrindo o que pode ser um jornalismo de mercado. E no final dos anos 20, o Estadão era um jornal relativamente independente em relação ao Partido Republicano, relativamente plural, profissionalizado e muito rico, com faturamento alto. O faturamento do jornal Estado de São Paulo era maior do que a receita de 16 ou 17 dos estados brasileiros na época. Era uma loucura, era um homem muito rico e muito poderoso, fazendo jornalismo, para aquele tempo, profissional, plural, com uma opinião muito forte e independente. E naquele tempo, ele dirigia os editoriais. Com o tempo, o Estadão separou as coisas. O comando dos editoriais é um e o comando da reportagem é outra direção. O jornal dividiu as duas direções. Agora, os editoriais influenciam a redação, mas muito. Influenciam, não deveriam influenciar, mas influenciam. Por quê? Até porque um jovem repórter lê o que o editorial está dizendo, quer ficar bem, não sei o quê, sem saber, ele é influenciado por aquilo. Isso não é bom, mas isso acontece. A regulação econômica, por exemplo, como existe em alguns estados americanos ou em alguns países europeus, da mesma família não ser proprietária numa localidade da rádio, do jornal de maior circulação e da TV de maior audiência. Isso se confunde com censura? É possível você imaginar uma forma de regulação que, para um jornalista da sua qualidade e da qualidade das pessoas que são formadas nas boas faculdades de jornalismo, seja compreensível de que, na verdade, está se defendendo a democracia, ou você vê risco
de que uma regulação no Brasil possa acarretar qualquer desdobramento que seja contraproducente, que não seja benéfico para a democracia. Não, Como é que você vê essa questão da regulação? Sempre pontuando que eu estou falando da regulação econômica, evidentemente, da não concentração em poucas mãos de poucos meios de comunicação. Não, Fernando, só vejo a regulação como um antídoto contra a censura. Não é que a regulação acarrete censura. A regulação democrática, ela inibe a censura, ela protege a liberdade, no plano material e no plano formal. Agora, veja que coisa, a regulação vai muito além da regulação de mercado. Essa precisa existir. Nos Estados Unidos existe por causa da FCC. A FCC, que é a Comissão Federal de Comunicação, é instituída pelo Congresso nos anos 30 do século XX, desde aquele tempo. E ela surge com dois princípios, ou para zelar por dois valores. Um é a pluralidade de vozes e o outro é a concorrência no mercado. Portanto, ela é uma legislação antitrust, a FCC é uma agência reguladora típica, é uma regulação antitrust, antimonopolista, anticoncentração. Ou seja, liberal no sentido mais clássico. Liberal clássico, que não faz mal para ninguém. Ela, ao defender um mercado que não seja monopolista nem oligopolista, ela defende a concorrência e, com isso, também defende uma propensão do debate público na direção da diversidade, da pluralidade. São os dois valores. Por isso que ela combate a propriedade cruzada dos meios de comunicação. O que é a propriedade cruzada dos meios de comunicação? O cara é dono do maior jornal, da maior emissora de rádio, da maior emissora de TV, do maior... De um estado, por exemplo. De uma cidade. Numa cidade. Até numa cidade. Numa cidade. Então, isso significa claramente que uma única empresa pode reunir condições de controlar o debate público naquele lugar. Vamos imaginar um mundo sem internet também. Sim. Então, nesse sentido, a regulação americana, cujos princípios aparecem também na Ofcom britânica, aparecem na legislação francesa, aparecem na Alemanha, esses princípios são óbvios, eles são autoevidentes. Isso não apenas não é censura, como inibe a censura. Inibe a censura do Estado e inibe a censura privada. Existe censura privada. Por que você acha, e eu estou fazendo essa pergunta de muito boa fé, por que você acha que quando alguém toca nesse assunto, os próprios jornalistas dos grandes conglomerados são os primeiros a acusar o proponente do debate de estar fazendo o oposto disso? Mas pelo seguinte, tem motivos na então, minha... Não, por isso que eu falo que a pergunta é de boa fé. Mas eu acho estranho, quando você fala disso, já as vozes... Tem alguma... Qual é o temor de dizer, por exemplo, vamos pegar a legislação dos Estados Unidos e discutir no Congresso Nacional, se ela vem ao caso no Brasil? Pois é, eu não entendo isso. Qual que é... Assim, é que até entendo. Mas, assim, é difícil olhar nos olhos de uma pessoa, às vezes um parlamentar, às vezes um dono de emissora, ou às vezes um grande jornalista. Não é possível entender por que esse debate não aconteceu e iria beneficiar os méritos, os grandes valores, os craques do mercado. E iria beneficiar também a comunicação pública. Iria beneficiar a democracia, a sociedade, porque a regulação também cuida de reservar um espaço para as emissoras públicas. As emissoras públicas são essenciais na democracia. Não é que são, assim, uma coisa desejável, que é bom quando... Não, elas são essenciais na democracia. Tanto que existem as rádios da NPR nos Estados Unidos. Adoro o exemplo americano, porque não há nenhuma dúvida de que os Estados Unidos são efetivamente um país capitalista. Só uns loucos que estão por aí acham que o Trump é comunista, mas já vai aparecer. Ele não é. Não há risco de alguém imaginar que, quando você fala do exemplo americano, você esteja falando de um exemplo socialista. Lá, a NPR
faz um jornalismo de alta relevância, é National Public Radio, que congrega umas 900 emissoras. O jornalismo internacional da NPR é de altíssimo nível. Emissoras públicas, que não fazem publicidade como as emissoras comerciais. As emissoras da PBS, que é o sistema público de broadcasting, também não são emissoras comerciais, são públicas. Tem recursos públicos e tem doações feitas pelos cidadãos. Fazem um jornalismo de excelente nível. Então é bom lembrar disso, porque isso também é produto de regulação. Por que surgiram 3 grandes redes de TV nos Estados Unidos? NBC, CBS e ABC. Porque a regulação determinou assim. Era importante que a audiência não fosse monopólio de nenhuma. Era importante que existissem 3 competindo entre si. Isso foi obra da regulação, não foi obra do mercado. De certa maneira, a lei moldou o mercado. A lei induziu ou disciplinou ou programou um mercado. E não é por isso que os Estados Unidos é socialista, claro, ou que é censura. Pelo contrário, a censura fica muito mais difícil. Vamos para a Argentina. O Kirchner, o governo dos Kirchner começou a falar de regulação e adotaram a estratégia de fazer uma regulação do setor quando surgiu uma rusga entre o Clarim e o governo. Entendi. Venezuela. Venezuela não precisa ir longe. A legislação da Venezuela é contra o mercado e abre caminho para a interferência do governo ou do partido ou das organizações no debate público. O exemplo é péssimo também. O Uruguai fez uma boa legislação. A legislação do Uruguai é muito interessante. Chile tem? O Chile é diferente. O Chile tem uma TV pública que só vive de publicidade. O Estado não põe um centavo. Eu tive lá recentemente, num seminário, eles estavam passando os 10 mandamentos. Segundo uma amiga minha, grande jornalista, os 20 mandamentos, a novela da Record. E já estamos nos 30 mandamentos. Estavam passando isso, eles passam atrações de mercado. Por quê? É uma TV pública, porque é do Estado, mas que para viver precisa de publicidade. Qual o efeito disso? Ela fica igual uma TV comercial. Porque ela precisa prestar contas ao mercado, ela precisa ter intervalos comerciais, ela precisa... Não é a propriedade que vai alterar a natureza das coisas. Então, ela é do Estado, mas faz uma TV comercial. Tem os programas de TV comercial mais comuns, então é até desconcertante. Mas o Chile tem uma legislação lá que eu não destacaria como exemplo. E no Brasil, nós tivemos passagens muito infelizes dos governos Lula e Dilma, principalmente do governo Lula. O Lula fez declarações dizendo que a imprensa não podia ser um partido político e tal, e que ia ter regulação. Ora, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você não pode brandir a regulação para dizer que vou me vingar de vocês. Se a imprensa fosse ótima, imparcial, que é até impossível, não existe, mas se ela fosse objetiva, ótima, campeã de independência, nós íamos precisar de regulação. E se a imprensa é péssima, calunia, publica falsidades, nós também vamos precisar de regulação. O comportamento da imprensa não tem nada a ver com essa necessidade que é estrutural do mercado numa sociedade democrática. Precisa de regulação. Não é porque é bom ou ruim, mas os discursos do Lula, às vezes, fizeram essa associação. Nesse sentido, eu acho que as pessoas que recusam a regulação estão mal informadas, em geral. Mas, nesse sentido, o Lula estimulou, com certos discursos, esse temor. E isso foi muito ruim. O que se passa no Brasil que as coisas são tão contidas? Olha, talvez isso incomode um pouco uma pessoa que... Percebe? Você fala, por que não tem pluralidade, né? Assim, o que se passa? São poucos os momentos. Se nós pegarmos o Globo, a Folha e o Estadão, acontecem momentos em que eles têm inclinações díspares, bem centrífugas. Por exemplo, impeachment da Dilma, a Folha defendia a renúncia da Dilma e do Temer. O Estadão defendia uma outra coisa e o Globo defendia outra coisa diferente. E acontecem momentos assim, mas na maior parte do tempo há uma espécie de afinação. Alinhamento, assim, né?
não é um alinhamento porque ele não é concertado, né? Ele não tem uma reunião em que eles... Mas é um processo. É um de aproximação, assim. Como se os fundamentos dos três coincidissem. E eles... Então, se dá mesmo esse efeito de que nós não temos uma diversidade como seria desejável. A diversidade de vozes da sociedade brasileira não se traduz na diversidade de vozes da imprensa que realmente conta no Brasil. Então, isso é um problema. Em parte, isso vem dessa mentalidade censória, né? Quem diz, aliás, a primeira vez que eu li que no Brasil a imprensa nasceu depois da censura é um livro do professor Luiz Milanese, O que é Biblioteca. E ele reconstitui a vinda da família real, Sim. Vem as 3 censuras que existiu em Portugal e vem também a imprensa régia. Mas quando sai o primeiro jornal publicado no Brasil, que é em junho de 1808, Gazeta do Rio de Janeiro, que era um diário oficial, as casas censórias ou a censura régia lá já estava funcionando. Já estava... É muito impressionante. Ela já vem funcionando. E o primeiro jornal independente do Brasil é publicado em Londres, que é o Correio Brasiliense, era um mensário, um livrinho feito pelo Hipólito José da Costa, mas entrava no Brasil de contrabando, já em 1808, vai até 1822. Essa origem da imprensa brasileira, ela também não favorece, porque no Brasil o Estado pôs a imprensa. No Brasil, o Estado fez a sociedade civil. Você estava citando o exemplo dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o Estado aflorou da imprensa. Todas as determinações da Federação Americana, a ratificação do Pacto Federativo é um produto de textos publicados Sim. nos jornais que são endereçados aos cidadãos. Endereçados aos cidadãos, os Federalist Papers, Sim. que hoje são a pedra fundamental do pensamento político dos Estados Unidos, escritos por 3 grandes homens que assinavam com pseudônimos. Eram anônimos esses textos. Foram publicados nos jornais. E nos jornais, pelos jornais, eles convenceram as pessoas que tinham atuação política e assim foi ratificado o Pacto Federativo. O Estado nasceu da imprensa. O Brasil é o oposto. Então, tudo isso precisa ser levado em conta. Mas há um dado a mais que precisa ser levado em conta também, que eu diria é uma infelicidade das vozes divergentes do nosso tempo. Na ditadura nós tivemos Pasquim, que é um fenômeno, é uma coisa maravilhosa ter existido, que está fazendo 50 anos agora. Na ditadura, a imprensa alternativa cumpriu um papel importantíssimo. Sim. Hoje nós temos pouco. E o pouco que nós temos reproduz os vícios piores de uma imprensa tradicional dominante. Deixa eu te fazer uma última pergunta. O Otávio Frias Filho, poucos meses antes de falecer, ele publicou um artigo que me pareceu corajoso. Já sabia que estava doente, estava lutando pela vida. Se eu não me engano, o título do artigo, se não o título logo na primeira linha, ele falava jornalismo, um mal necessário. E nesse artigo ele recupera, de alguma maneira, argumentos que vão do Pulitzer, ele próprio, até argumentos da escola de Frankfurt, Adorno e Horkheimer, falando dos limites intrínsecos ao jornalismo, dos limites dele próprio, essenciais do jornalismo. O quanto para você isso é verdade, o quanto para você isso é superável, o que é o bom jornalismo? Qual é o limite do bom jornalismo? Até onde ele vai? Bom, você mais uma vez vai me fazer uma pergunta que me... eu não sei como sair disso. Começando pelo Otávio, uma figura brilhante que eu conheci, você conheceu também, sabia fazer uma agulhadinha com muita elegância, muita inteligência, muita ironia e tinha uma visão, eu acho, muito apurada do jornalismo. Ele aprendeu muito jornalismo, sabia ensinar muito bem jornalismo. Eu organizei um curso no qual o Otávio deu uma aula
foi brilhante. A ideia de que o jornalismo é um mal necessário é uma ideia mais ou menos simples e nós não podemos perdê-la de vista. O jornalismo não faz o bem. Ele não ajuda as pessoas. O jornalismo existe para mostrar o que não funciona. Nesse sentido, para mostrar o que subverteu a expectativa legítima do cidadão, da sociedade. Nesse sentido, ele expõe indevidamente pessoas, ele é desagradável, ele faz perguntas pouco polidas, faz críticas ferinas, mas se não tivermos esse mal, não há como a democracia se equilibrar, não há como a sociedade saber das coisas que o poder quer esconder. Jornalismo só serve para isso, para tentar furar aquilo que o poder quer esconder. Só para isso. Então, é um mal e é necessário. Eu acho que isso não tem superação, porque o grande jornalista, ele tem duas características, que são dois vícios. Uma, ele é um agente de uma curiosidade que é mais forte do que ele. Ele não consegue... O grande jornalista, quando vê passar uma boa história do lado, ele fica alterado. É o caso de camisa de força. O sujeito não se segura. E a outra coisa que faz um grande jornalista é uma indiscrição essencial. O jornalista, ele adora contar uma história que ninguém sabia e faz tudo. É o grande prazer, é a realização dele. São duas coisas ruins, mas combinadas num jornalista, produzem um grande jornalista. Assim como o sadismo é ruim, mas num cirurgião que sabe disciplinar, ele transforma o sadismo em uma forma de salvar vidas. Porque é uma pessoa que gosta de abrir o corpo do outro, pegar o coração na mão. Essa pessoa é sádica, mas ela disciplina isso para o bem da... Então o jornalismo é um mal necessário nesse sentido e nunca será um bem. Mas a sociedade fica melhor com ele. Eugênio, obrigado.